Muito boas tardes, bem-vindos à terceira Maratona do Porto EDP, uma organização que está em claro crescendo, mas que não se resume àquilo que se passa no próprio dia da competição. Muito antes da prova ter arrancado, ou das várias provas arrancarem, dado que estamos com uma maratona, com uma meia-maratona, uma caminhada e no dia anterior ao da prova o passeio dos netos e avós, temos de facto muita organização a ser desenvolvida para um evento que vem em claro crescendo na cidade invicta. Neste resumo alargado desta competição temos connosco o principal organizador da prova, Jorge Teixeira, um nome muito conhecido no meio da corrida de estrada em Portugal. Jorge Teixeira, certamente houve imenso trabalho para pôr de pé uma prova com esta envergadura, dado que nas suas várias vertentes participaram mais de 6.000 pessoas. É verdade, realmente nada se faz sem trabalho e quando assim é, efetivamente, e quando chegamos à conclusão de que o trabalho culminou com mais de 6.000 pessoas presentes nos nossos eventos, nós ficamos realmente satisfeitos. E realmente uma maratona é uma coisa mais transversal, é uma coisa muito mais social, uma vez que queremos fazer da Maratona do Porto uma referência não só nacional como internacional e fazer com que ela faça trespassar um pouco mais junto das populações o gosto e o prazer pela prática do exercício físico, nomeadamente a prática da corrida. A competição foi lançada com uma conferência de imprensa alguns dias antes do arranque da prova, que teve várias figuras gradas ligadas ao atletismo, como Aurora Cunha, notoriamente, mas também a outros ramos da atividade. E aqui vemos essa conferência de imprensa com a mesa dos principais patrocinadores e organizadores, lançando a competição e virando-a para um grande apoio e impacto popular que de facto veio a ter. Realmente a Maratona do Porto é exatamente isso, é algo mais do que uma própria corrida, até pela conferência de imprensa, efetivamente, quisemos lhe dar um cariz muito mais, de inovação, uma vez que realmente a grande conquista deste ano foi o percurso e obviamente que nada melhor do que navegarmos pelo Douro e efetivamente vermos as duas margens por onde elas iam passar no dia a seguir. O Rio Douro torna-se um facto incontornável nesta competição. O Rio Douro que este ano foi atravessado na direção de Gaia com um novo percurso da prova, que arrancou na rua Júlio Diniz e terminou no Parque da Cidade. O Palácio de Cristal também recebeu uma feira que antecedeu a competição. Foi um evento que proporcionou também a entrada da TSF em ação, com Fernando Correia a apresentar um grande programa de desporto que não se cingiu apenas ao futebol. Foi também um privilégio termos connosco a TSF, com o seu programa Bancada Central, e esse grande senhor, o Sr. Fernando Correia, que esteve realmente connosco e em que realmente nessa noite foi de facto um hino ao atletismo falar-se durante 2 horas na Maratona do Porto. Facto raro, mas que denota a importância da competição. Aqui, José Sena, um antigo grande atleta de classe mundial, um atleta que continua, de facto, ligado ao atletismo, embora do lado de fora da competição. E depois também Venceslau Fernandes, o pai da mais famosa desportista portuguesa da atualidade, a triatleta Vanessa Fernandes, que participaria na prova na vertente da caminhada. Terminada a programação da TSF, diretamente da Cidade Invicta, com um pedido de Fernando Correia para um aplauso para a Maratona do Porto, que ainda havia de vir a correr-se. Aqui temos um plano do percurso desta terceira prova Maratona do Porto, com a partida na rua Júlio Diniz, caminhada pela Avenida da Boa Vista até o Castelo do Queijo, depois até Gaia pela ponte de Dom Luís, o regresso passando pelo Freixo e depois para terminar no Parque da Cidade, numa pequena subida que desemboca nesse local idílico e emblemático da cidade do Porto para a conclusão da competição. Aqui o plano das cotas de altitude que a prova se disputa, realmente uma prova tendencialmente plana, com um percurso arranjado para esta nova edição, a permitir, pelo menos a projetar, a obtenção de melhores tempos finais ainda do que nas edições anteriores, em particular na edição de 2004. Então, é a primeira vez que participa
De facto, não há muitos maratonistas em Portugal. Baltazar Souza é um dos que está aqui nesta maratona. Como é que se sente? Bom, eu sinto-me bem disposto, apliquei a preparação necessária para poder estar aqui nas melhores condições. Agora, a maratona é sempre uma incógnita, são muitos quilómetros, mas eu vou aguardar calmamente que os quilómetros passem, digamos assim. Delfim Conceição optou pela meia maratona. Como é que se sente preparado? Para já estou-me a sentir bem, que estou a preparar a prova na minha terra, Famalicão Joana, que é para a semana. Aqui talvez não esteja tão bem, mas estou a fazer por isso, estou a fazer para estar bem. Porque a escolha da meia maratona e não um trajeto maior da maratona? Também vim à meia por causa dos prémios que há no fim do ano, do prémio que tem esta corrida. Isso foi um incentivo e foi o que me fez vir cá. Agora, finalmente, o plano de partida para a competição, numa zona nova da cidade do Porto, arrancada na rua Júlio Diniz, a caminho da Praça da Galiza. Bastante animação por parte também dos patrocinadores oficiais da competição e muita gente envolvida nas vertentes que partiam aqui para a respectiva disputa. A prova da maratona, 42.195 metros, a meia maratona, 21.097 metros e depois a caminhada, sem intuito competitivo, mas com um intuito de convívio e de exercício físico sempre saudável, na distância de 6 km. Uma manhã na cidade invicta relativamente nublada, mas com um tempo bastante fresco. O tempo ajudou, diga-se de passagem, à obtenção de excelentes marcas nesta competição, pois o sol só apareceria no Porto mais para o final da prova e, sobretudo, da prova feminina. De resto, a organização apostou este ano fortemente nos atletas que sabem realmente do ofício no que toca ao meio fundo longo, atletas quenianos a serem o principal buquê de presentes, atletas que permitiam, com uma segunda linha eventualmente, vir aqui a conseguir resultados nunca antes alcançados em termos de maratonas portuguesas. Sendo certo que a Maratona do Porto se tornou a terceira prova da distância a disputar-se em Portugal, depois de durante muitos anos ter sido apenas a Maratona dos Descobrimentos em Lisboa a ter lugar no panorama nacional. A Maratona Carlos Lopes veio a seguir-se no panorama e agora, desde há 3 anos esta parte, a Maratona do Porto a entrar em força também no panorama maratonístico do país, fazendo com que haja uma tentativa de renascimento nesta disciplina que deu, ao longo de décadas, grandes glórias a Portugal em termos de resultados internacionais. Muita gente nas suas várias funções junto à partida da competição. E aqui, Aurora Cunha, uma das figuras gradas do meio fundo português, antiga campeã mundial de estrada, precisamente um certame disputado em Lisboa, a dar o tiro de partida com os atletas do Quénia de imediato a colocarem-se na frente da competição. Em termos de primeiros planos portugueses, vale a verdade que na atualidade eles não abundam e, portanto, a corrida portuense não pôde ter os pouquíssimos primeiros planos portugueses que atualmente podem cotar-se como maratonistas de classe internacional, apostando então em atletas de nível intermédio que estavam aqui neste pelotão principal e os quenianos a serem, de facto, os atletas mais vistos aqui à saída. Havia vários atletas quenianos que se estreavam nesta competição portuense, havia outros mais experientes, a Lawrence Saina, um dos mais experientes em prova, tal como Kip Korir Shamgoni, Edep Collins, Joseph Nguram e Philip Kiptu a ser já uma estreia, juntamente com outros atletas quenianos. Digamos que um pouco mais de meia dúzia de atletas quenianos de nível internacional a estarem nesta prova do Porto. A estreia também Julius Seurei, Tomás Kipkosgei, John Ewoi e Geoffrey Terer. Eram estes os principais atletas internacionais, portanto, praticamente o pelotão leste-africano a dominar o panorama e, previsivelmente, como viria de resto, a concretizar-se ao longo da competição. Nesta fase inicial da prova estamos com um pequeno troço em subida, a seguir à partida na rua Júlio Diniz, um dos 2 troços em subida da competição que, como dissemos, se disputou preferencialmente num percurso quase praticamente plano, o que ajudou a definir tempos finais de grande valia. Valia essa que era um dos objetivos da organização, a obtenção de um tempo de classe mundial, pelo menos no setor masculino, que seria o mais forte para esta prova, que permitisse projetar a Maratona do Porto em termos internacionais, isto para além da própria projeção nacional. É claro que hoje em dia montar uma maratona de classe internacional é algo de extremamente custoso, sabe-se das experiências das meias maratonas em Portugal que de facto uma maratona não é apenas 2 vezes uma meia maratona em termos de custos, os grandes atletas custam verdadeiras fortunas e é uma questão que se pode pôr sempre à organização, quanto é que custa e qual o budget que uma organização destas pode ter para a prova da cidade do Porto.
Realmente essa é a grande dificuldade das nossas organizações, nomeadamente na nossa cidade do Porto, ainda por enquanto. Este ano, com um parque e um pequeno orçamento, conseguimos obter realmente este milagre de ter aqui, nomeadamente 6.000 pessoas, e perseguir um objetivo que era fazer uma grande marca de nível internacional. Obviamente que o nosso orçamento é realmente muito pequeno, ele ronda os 125 mil euros, portanto estamos conscientes de que não conseguiremos por muito mais anos obter as marcas e os resultados com este tipo de orçamento. É óbvio que temos vindo a desenvolver um trabalho, por certo, profissional, muito profissional e de alguma forma, provavelmente os patrocinadores e não só vão ficar contentes com o nosso trabalho e obviamente que depois, mais tarde ou mais cedo, vão apostar um pouco mais para que o Porto e a cidade do Porto tenham efetivamente uma maratona de nível internacional como nós queremos. Entretanto, a prova desenrolava-se aqui já na Rotunda da Boa Vista, com 2 atletas portugueses na frente da competição, 2 atletas que viriam, no fundo, a fazer um papel de lebre semi-involuntário para os atletas africanos, Delfim Conceição e Paulo Gomes liderando a prova, já com o pelotão africano completamente disputado no que respeitava aos atletas que pretendiam concluir, da parte portuguesa, obviamente, a maratona completa nesta cidade do Porto. Temos, de resto, aqui 2 planos que se completam, o grupo da frente, com a liderança daqueles 2 atletas portugueses, Paulo Gomes da Conforlimpa, que prepara a Taça dos Campeões Europeus de Estrada, e Delfim Conceição do Joano, já um histórico fundista português do norte do país, passou por vários clubes importantes e continua a ser um bom atleta em provas de estrada. Aqui vemos os 2 passando junto à Casa da Música, na frente da corrida, com os quenianos que iriam seguir em frente para a conclusão da maratona logo por detrás. Ritmo bastante vivo nesta fase inicial da competição. A passagem aos 5 km, entretanto, a aproximar-se. Os atletas iam realmente num ritmo que lhes permitiria abordar eventualmente os 10 km próximo dos 30 minutos de passagem e, portanto, prefaciando imediatamente um ritmo rápido, que não foi de facto alheia à presença de Paulo Gomes e de Delfim Conceição na frente da prova, eles com ambições realmente diferentes, porque a meia maratona tinha realmente uma competição autónoma a ser disputada em si, embora o grande objetivo final fossem os 42.195 metros. De resto, esta predominância dos atletas leste-africanos na prova do Porto, como de resto um pouco por todo lado, não é surpreendente, é uma regra dos tempos que correm. Isto quando estamos na passagem junto ao estádio do Boa Vista, o estádio do Bessa. É uma regra dos tempos que correm, como dizíamos, pois os atletas de África e sobretudo do leste de África vêm dominando todo o panorama mundial de há anos a esta parte, e se na maratona isso não acontecia tanto até há 3, 4 anos, era uma das provas que lhes escapava um pouco a esse domínio, também isso acabou por cair sobre a alçada deles. Entretanto, temos a frente da prova feminina, onde Helena Sampaio, que estava a competir para a meia maratona, seguia na companhia daquela que tem sido a mais regular maratonista portuguesa da última década, se quisermos assim, Fátima Silva, depois de terem terminado o seu percurso competitivo, as atletas mais históricas como Rosa Mota e Manuela Machado, e também a própria Aurora Cunha. Fátima Silva tornou-se uma reserva de valia nos últimos anos, da parte da maratona portuguesa, competia aqui para a meia maratona desta feita. Aqui mais um plano da competição, vista aérea da prova, quando na frente as coisas se definiam de forma claríssima em relação ao domínio dos quenianos, como aliás se aguardava. Aqui o grupo perseguidor da frente feminina, Natália Pinho em particular destaque, mas também Ana Gomes. Ana Gomes, atleta do Pasteleira, que vemos agora aqui, um clube histórico da cidade do Porto. Também conheceu já um fulgor maior em termos de presenças nas suas fileiras, há meia década atrás, continua, no entanto, a ser uma referência do meio fundo do Porto e de Portugal. Mais um grupo perseguidor na prova feminina. No entanto, é bom dizer-se que a corrida feminina tinha, na verdade, um plantel de presenças menos forte do que a prova masculina, e era aqui que a grande aposta se fazia para a obtenção de tempos finais de relevo. Aqui a via mais emblemática da cidade do Porto, a Avenida da Boa Vista, com os atletas caminhando para uma primeira passagem próxima do Parque da Cidade, onde na volta se iria dar a conclusão da competição. Delfim Conceição nas imagens, sobre o lado direito do ecrã, Paulo Gomes sobre o lado esquerdo. Aqui temos o atleta da Conforlimpa, que esteve presente nos últimos campeonatos da Europa na prova da maratona, onde Portugal teve um excelente desempenho, diga-se de passagem, fazendo realmente as tripas de coração, como soe dizer-se, com os poucos atletas de nível internacional que atualmente o país dispõe. Paulo Gomes, no entanto, acabaria por não conseguir concluir essa competição, onde Portugal chegou
no entanto, ao pódio na classificação masculina da Taça da Europa, que se disputou concomitantemente. Aqui, no entanto, as guerras entre comas eram outras, com a passagem finalmente aos 5 km na Avenida da Boa Vista, ultrapassando um pouco os 15 minutos, mas um tempo inicial de passagem a prefaciar excelentes indicações para o que viria a acontecer mais adiante. Os atletas canianos que estão na frente já se destacavam Laurent Saina, que vinha como o mais experiente dos maratonistas aqui presentes, e também pela sua forma de correr, um atleta Julius Seurei, atleta que corria de branco, e de facto com um perfil particular na abordagem à corrida, como iremos ver mais adiante. A caminhada nesta fase da prova era na direção do edifício transparente também e da zona do Castelo do Queijo, quando se mantinha inalterável a liderança por parte dos dois portugueses, que foram lebres perfeitas para os atletas de África. Falávamos também dos principais cotados aqui nesta prova, de Laurent Saina, por exemplo, atleta de 25 anos de idade, que fazia aqui uma de bastantes maratonas na sua carreira, mas uma das tónicas importantes na prova era a estreia destes atletas. Estreia essa que tinha o dedo do empresário espanhol Miguel Mostaza, um nome muito recorrente no que toca às organizações desportivas em Portugal, pela colaboração que tem com agentes desportivos portugueses envolvidos nas provas internacionais, e que conseguiu, junto da organização, colocar atletas de boa valia, embora, obviamente, de um certo segundo plano internacional. Dir-se-ia, no final, que esse segundo plano não era tanto assim. Quanto a segundos planos, é evidente, falava-se de que os portugueses presentes não eram os melhores em termos absolutos dos poucos que há atualmente a nível internacional. Baltazar Souza, atleta de 37 anos de idade, representante da Açoriana Seguros, desde cedo se cotou como o português mais em vista, avançando um pouco isolado na perseguição ao grupo da frente. Aqui estamos na rotunda do Castelo do Queijo, quando entramos numa fase da prova em que ela entra realmente noutra zona da cidade, a caminho da Foz do Douro. Temos aqui imagens de um grupo perseguidor, Aires Souza, José Ferreira, Carlos Brito, na perseguição ao grupo da frente, mas uma perseguição que se começava a manifestar já distante nesta fase da prova. Em relação à presença de portugueses de primeiro nível, julga-se que a organização faz o que pode nesta matéria, mas que não é fácil na atualidade conseguir planos de muito mais evidência. Essa é realmente uma grande pecha que nós temos, mas podemos agora também, obviamente, sonhar que a partir do momento em que a Maratona do Porto se consolida como tendo, digamos, um excelente percurso, quem sabe os nossos atletas possam efetivamente recorrer à Maratona do Porto como forma também de obter nela uma grande marca. Obviamente que também há um mês e pouco atrás os nossos atletas, e como dizia, tiveram uma brilhante participação no Campeonato da Europa e, portanto, pouco mais nos restava para termos, em termos de presenças portuguesas, a apostar na Maratona do Porto. Quem sabe para o ano, na repetição deste percurso, porque é um percurso para ficar, obviamente tínhamos e também um pouco mais de orçamento para podermos ganhar e criar condições por forma a realmente apostarmos nos nossos atletas, porque nós queremos realmente fazer da Maratona do Porto também uma maratona de referência para atletas portugueses, como é óbvio. Esta referência não deixa de ser curiosa, porque falava-se muitas vezes em que em Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, mesmo quando Portugal ainda era um país extremamente relevante em termos da maratona internacional, havia muito poucas organizações em termos portugueses. A Maratona de Lisboa dos Descobrimentos foi durante muitos anos o campeonato nacional e era a única prova que se desportava em Portugal na distância clássica. As pessoas perguntavam-se como é que num país tão forte maratonisticamente, e que o foi, não conseguia ter maratonas importantes. Agora esta prova da Cidade Invicta poderá ser o início de uma resposta a essa questão durante tantos anos posta. Isto quanto à prova que concretamente seguimos, temos a passagem aos 10 km em 30 minutos e 42 segundos, realmente lançada à prova a partir daqui, indubitavelmente, para resultados de qualidade, caso não viesse a haver um negativo split, ao contrário, na segunda metade da prova. E, na verdade, veio a verificar-se que a segunda metade da competição foi mais rápida do que a primeira, já lá iremos, e, portanto, as perspectivas que aqui se começavam a criar viriam a concretizar-se. Intervimos Helena Sampaio, sempre no controle da meia maratona feminina. Helena Sampaio, que teria esperado, se calhar, mais um pouco de presença na frente por parte de Fátima Silva, o que não veio a acontecer. Entretanto, terminava a prova da caminhada longa para alguns, curta para outros, consoante as circunstâncias, mas quase toda a gente muito bem disposta, cada um com o seu traje, embora o vermelho, o da EDP, dominasse em termos cromáticos nesta chegada dos primeiros a concluírem a jornada atlética na cidade do Porto.
Uma outra perspectiva, Arons de Carvalho, jornalista do Record, numa altura, digamos que de conclusão de uma série de provas de atletismo, porque é que, na sua opinião, não surgem os novos talentos, os grandes nomes para levarem mais alto Portugal? Portanto, este é um problema que não é deste ano, já há 10 ou 15 anos atrás, que já se começava a adivinhar, porque os primeiros planos continuavam a ser sempre os mesmos e das camadas jovens não surgiam novos atletas. Pergunta-se porquê. O problema não é só português, é um problema a nível europeu, com a emergência dos atletas quenianos, etíopes, africanos de uma forma geral. Praticamente os europeus desapareceram do meio fundo. O caso é mais grave em Portugal, mas tem, creio eu, muito a ver com a elevação do nível de vida dos portugueses. Correr provas de fundo, aquele sacrifício que é necessário, os jovens já não têm hoje, preferem outras atividades. No entanto, no meio desta paragem, digamos assim, há nomes que, entretanto, vão subindo grandemente, que é o caso de Vanessa Fernandes. Sim, esse é um Caso à parte. é um caso excepcional. Está claro que há outras, nomeadamente no setor feminino, nesse aspecto estamos melhores do que no masculino. Simplesmente é um caso extraordinário, se calhar tem a ver também com filha de quem é. Maior apetência para o sacrifício, digamos assim, e para o desporto. Sim, penso que é isso, mas é um caso excepcional. Não haverá também uma maior exigência por parte de todos aqueles que fomentam o desporto de rapidamente se criarem mais nomes, enquanto que antigamente eles iam surgindo naturalmente? Não, isso penso que não. Agora, o que também há, enquanto os nossos melhores atletas de antes, a nível da Europa, não estou a falar já de Portugal, chegavam às grandes competições e ganhavam. Agora com os africanos, nas maratonas, meias maratonas por esse mundo fora, são os africanos que ganham e isso ganham os grandes prémios. Já não é tão lucrativo como era antigamente correr meias maratonas e maratonas para os atletas europeus que não conseguem ganhar aos africanos. No final da caminhada, as palavras de Arons de Carvalho, entre outras, a serem realmente explícitas daquilo que se passa em termos do meio fundo europeu e internacional, com uma quebra evidente dos parâmetros do velho continente em detrimento do novo continente, das forças emergentes do meio fundo e fundo mundial, Quénia, Etiópia, mas também Marrocos e outras potências, que fazem com que seja extremamente difícil hoje em dia pensar-se em grandes maratonas sem a presença e a dominância quase completa por parte desses atletas. Também a mudança sociológica existente em Portugal, acompanhando de certa forma a da Europa, a explicar que muita gente jovem não aposta hoje tanto no atletismo, sobretudo em disciplinas tão difíceis e áridas de treino como as distâncias longas, como aconteceu no passado, o que explicou durante muitos anos a preponderância dos portugueses em termos europeus, chamados mesmo, por vezes, os quenianos brancos do meio fundo. Primeiro lugar, segundo lugar. João Valentim, bom dia. A sua participação nestes 6 quilómetros da caminhada foi uma participação diferente? Claro, é diferente, mas ela já veio uma vez comigo, portanto nesse aspecto não foi... É já uma fiel companheira no que diz respeito às corridas? Fez a segunda, esta já fez a primeira, mais novita, e agora já tem mais idade, cansou-se mais, como é natural. E não se queixa muito? Quem ela? Parou um bocadito, eu dei-lhe água, não é? Abastecia, não é? E abasteci-me também, porque eu também não tenho corrida e esta é preciso manter a forma. Como é que foi a tua corrida? Foi boa. Não fizeste 6 km? Fiz. Todos? Todos. Correste ou passeaste? Corri, passei. Olha, e vieste com quem? Vim com o meu pai. Com o teu pai. E ele portou-se bem também na corrida ou não? Portou-se. Queres voltar para a próxima? Quero. Queres ser um grande atleta? Quero, mas é ciclista. Como é que foi esta vossa corrida, estes 6 km? Correu muito bem. Pensava que ia ser mais difícil, mas consegui chegar ao meu objetivo. Foi a primeira vez? É uma experiência? É a primeira vez. E a sua participação também foi a primeira vez? A primeira vez também correu bem. Foi uma participação em grupo? Juntaram-se os amigos e participaram? Estamos, mas depois fomos separando conforme uns correram mais do que outros. O atletismo acontece habitualmente? Fazem alguns treinos ou não? Não fazemos nada, é mesmo por desportivismo e convívio. E a caminhada terminava para toda a gente, praticamente, cada um ao seu estilo, cada um com a descontração própria de um domingo de manhã, em que fazer desporto pode ser uma opção
face à vida muitas vezes rotineira e muitas vezes sedentária das pessoas que vivem nas grandes cidades. E o Porto, nesse aspecto, também não é uma exceção. A zona ribeirinha e também a do Parque da Cidade a serem zonas muito apreciadas por parte da população da cidade para o passeio matinal, que desta vez terminou também na caminhada inserida na Maratona do Porto. Entretanto, na competição mais a sério, propriamente dita, para os louros principais quanto a resultados e prémios, os quenianos lá dominavam na frente da prova, quando os atletas portugueses entravam realmente também na parte final da sua meia maratona. Aqui estamos na passagem por baixo da ponte da Arrábida, a caminho do Cais de Gaia, e em breve teremos a viragem dos atletas da meia maratona no sentido do Parque da Cidade, seguindo os maratonistas em frente e vindo eles, logicamente, para trás para a conclusão da prova. Aqui já vemos o isolamento de Paulo Gomes e depois também de Delfim Conceição, numa liderança larga mantida por estes dois fundistas no que toca à meia maratona, que tinha aqui claramente um resultado já antecipado, depois do trabalho de liderança mantido em benefício de todos os outros fundistas por parte destes dois atletas portugueses. Helena Sampaio, entretanto, também próxima do ponto de viragem da meia maratona feminina, aqui com um avanço muito pronunciado sobre sua companheira do Póvoa. Aqui a vemos, Fátima Silva já bastante atrasada e não conseguiria acompanhar Helena Sampaio, que vira aqui na direção de novo do Parque da Cidade para a conclusão da meia maratona. Em frente seguiam os outros atletas, muitas vezes acompanhantes das atletas femininas, que faziam os 42 km, 195 metros. Estamos agora de novo com a frente da prova feminina, onde se destacavam Natália Pinho, a vencedora da primeira maratona do Porto, em 2004, com 2 horas 58:09, então corria no Pasteleira. Desta vez representava um novo clube que tinha sido criado há dias, a Açoriana Seguros, na sua vertente feminina, e depois também com aquela que seria a futura vencedora da competição, a Aureliana Edmundo. Seguia também neste grupo, assim como ainda a terceira classificada futura, Ana Gomes. De resto, estas atletas tinham vantagem clara em relação às outras participantes e, na ausência de uma atleta russa que se contava pudesse competir para a primeira posição, seriam as portuguesas mais uma vez a dominar esta prova, tornando curioso o registro na Maratona do Porto, onde assim só houve vitórias portuguesas. No que toca ao setor masculino, também se manteve a tradição de não haver, até agora, como é lógico, vitórias portuguesas, dada a predominância dos atletas quenianos. Aqui a entrada na ponte de Dom Luís e a caminhada para Gaia, onde a prova se fez com belas imagens como as que estamos a ver e onde se manteve todo o seu perfil plano, algo extremamente importante para a consecução de grandes resultados. De facto, até esta Maratona do Porto nunca se tinha conseguido aproximar a barreira das 2 horas e 10 em termos de provas da maratona disputadas em Portugal, portanto, prefaciava-se aqui a hipótese de obtenção de um recorde do solo português, coisa que é muito comum ser apreciada em vários países com grande tradição atlética e talvez não tanto em Portugal. O que é certo é que o melhor tempo de sempre em Portugal vinha da Maratona dos Descobrimentos em Lisboa, em 1997, quando o polaco Zbigniew Nadolski ganhara com 2 horas 11 minutos e 57 segundos. Um tempo que na altura parecia lançar a Maratona de Lisboa para outros patamares internacionais, o que acabou por não vir exatamente a acontecer, tanto quanto a organização esperava, mas a verdade é que se esse tempo na altura se podia encarar como provisório, como o melhor de sempre em Portugal, acabou por nunca ser atingido até esta Maratona da cidade do Porto. Aqui estamos na Avenida Diogo Leite, em Vila Nova de Gaia, com os atletas a caminho da Aforada, onde se fazia, de facto, a viragem para trás nesta prova, e, portanto, o caminho de regresso ao Porto propriamente dito. E aqui esta imagem sempre emblemática e de bilhete postal, dir-se-ia, obrigatória, mas a prova a ganhar muito com a vinda a Vila Nova de Gaia, tanto em termos do interesse popular, como com a sugestividade das imagens que temos no nosso ecrã. Exatamente, aliás, eu costumo dizer que o Porto vê-se exatamente do outro lado, da outra margem de Vila Nova de Gaia, e é realmente a maior aquisição, independentemente da marca obtida. A grande aquisição deste ano foi exatamente este novo percurso, que a verificar-se e a continuar é realmente um percurso de referência, é um percurso extremamente bonito, é um percurso que é realmente, como dizia, tira-se daqui belíssimas fotografias, são belos postais, e em termos turísticos, até para os atletas de pelotão, em termos sociais, é realmente um percurso que dá gosto realmente correr.
Entretanto, nesta fase da competição tínhamos atletas dos que estavam na frente começando a perder contacto. Em primeiro lugar, Filipe Kiptu, atleta de vermelho do Quénia, o número 8, a ser o que se viria a atrasar e depois acabaria por não concluir a competição. Entrava-se numa fase em que os atletas se começavam a aproximar um pouquinho do chamado muro da maratona, o que para muitos é um conceito um pouco teórico, mas na verdade os 30 km a serem sempre algo de marcante em termos de desgaste nesta competição, extremamente dura, como se calculará, com 2 horas mais de esforço continuado. E na frente da prova essa seleção ia-se fazendo quando os atletas estavam à meia maratona a passar em 1 hora, 5 minutos e 25 segundos, o que já era um bom tempo de passagem, portanto, fazendo acreditar que as 2 horas e 10 podiam ser pelo menos aproximadas, mas o melhor estaria ainda para vir, já poderemos adiantar, para quem não conhece o perfil desta prova nem o resultado final, pois a segunda metade da competição seria ainda mais rápida do que a primeira. Aqui Kiptu, claramente já em maiores dificuldades, e abastecendo-se um pouco, e na frente começavam a ficar os 3 magníficos, o Lawrence Saina, Joseph Nguram e Kipkori Shambwani, ainda acompanhados por outros atletas do Quénia. Thomas Kipkosgei ainda neste grupo da frente, deveria ser um dos atletas que acabaria por ceder mais adiante face aos da frente, e depois Julius Chorei, o atleta que corre de branco, aqui ainda numa postura mais convencional, viria a acabar com dificuldades, como iremos ver mais adiante, mas em todo o caso fazendo os possíveis por concluir com um tempo interessante e aceitável. Tempo interessante e aceitável que de facto foi logo conseguido na primeira edição da prova, em 2004, com o vencedor a fazer 2 horas 13 minutos, próximo das 2 horas e 14, uma marca que projetava a prova para um futuro que parecia altamente promissor. O ano passado houve grandes dificuldades na manutenção desse standard de resultados e o vencedor, Ruben Chepkwik, terminou acima de 2 horas e 22. Pareceria um recuo, dir-se-ia quase inevitável, face à história das maratonas mais recentes em Portugal nesta prova da cidade do Porto, mas verificou-se felizmente que isso não aconteceu e esta prova de há uma semana foi um desmentido claro face a esses eventuais prognósticos negativos. Aqui na Afurada, os atletas encetando o caminho de regresso ao tabuleiro da Ponte de Dom Luís, mais gente em Gaia nesta altura do que no Porto propriamente, mas a prova arrancou às 9 horas da manhã de domingo, uma hora ainda bastante cedia para a maior parte das pessoas. Eventualmente será um pormenor no futuro a agendar um pequeno retardar da hora de arrancada da competição. Nós estamos a pensar que realmente 9h30 mais meia hora é capaz de ser fundamental para não só termos maior participação, mas fundamentalmente termos mais público. Entretanto, a meia maratona concluía-se para os homens da frente. Os atletas portugueses que sempre estiveram no comando acabariam por terminar a prova com boas marcas. Paulo Gomes, da Conforlimpa, vencedor, 64 minutos e 35 segundos, o tempo oficial para este atleta renomado. Depois, Delfim Conceição, do Joan, a terminar com 67 minutos e 20 segundos, portanto, bastante afastado de Paulo Gomes, que foi cimentando uma vantagem clara também na parte final da competição. Esta vantagem entre os dois da frente também se repetiria para o terceiro classificado. Joaquim Rocha, do Casas Adriano, seria de facto esse terceiro homem, mas já claramente acima dos 70 minutos de corrida. Entretanto, muita festa também, junto à chegada da meia maratona, aqui o terceiro classificado, Joaquim Rocha, atleta de 41 anos de idade, 73-36, o tempo final para o terceiro classificado na meia maratona. Seguiram-se Adelino Silva e Filipe Pedroso como os outros atletas mais rápidos nos 21.097 metros de competição. Paulo Gomes, brilhante vencedor da meia maratona do Porto, como é que se sentiu? Senti-me bastante bem, estou numa fase de treino bastante intensa, com vista à Taça dos Campeões Europeus no dia 29 deste mês, no Algarve. Fiz a prova por mim e tentei acelerar bastante nos últimos 7 km, o que consegui e acabei com uma marca que penso que é bastante boa. Em função daqueles 14 km mais lentos que eu fiz de início, penso que acabei por fazer uma marca bastante boa neste percurso. Paulo, para quando pensar na sua participação na maratona? Já fiz 2 maratonas que acabei, fiz o Campeonato da Europa também que não acabei, que tive um problema físico, uma dor de burro, não me permitiu acabar, também estava bastante bem preparado. Penso que se voltar à maratona será no próximo ano, talvez na primavera, vamos ver. Entretanto, a prova feminina da meia maratona tinha Irana Sampaio uma vencedora anunciada, a atleta do Maratona Clube de Portugal,
terminava largamente destacada com o tempo final de 76 minutos e 52 segundos, mais que uma vitória de Helena Sampaio em provas de estrada em Portugal, facto que ela foi amealhando muito comumente ao longo da sua já longa carreira. Vantagem de Helena Sampaio a ser larga sobre a poveira Fátima Silva, que terminaria praticamente a 4 minutos, a atleta do Grupo Esportivo da Póvoa de Varzim, a fazer 80 minutos e 36 segundos para a segunda posição. Terceira posição muito distante também, Helena Ferreira, atleta do CDCR pessoal, a acabar com 1 hora 38 minutos e 24 segundos, muito longe da frente desta meia maratona feminina, onde de facto as grandes figuras eram Helena Sampaio e Fátima Silva. Helena Sampaio, primeiro parabéns, foi a vencedora desta meia maratona. Como é que teve a sua prestação? A minha prestação aqui foi bastante positiva, porque foi a primeira vez que corri neste percurso. Hoje as condições climatérias não ajudaram muito porque está bastante vento na marginal e eu fiz uma prova muito solitária. Pensei que ia ter mais a presença da Fátima Silva, mas prontos, infelizmente não tive. Pensei fazer aqui uma boa marca. Depois desta meia maratona, o que é que tem em perspectiva? Agora penso preparar o Campeonato da Europa de corta-mato, que é em dezembro. Entretanto, cada qual como podia ia terminando a prova da meia maratona, os tempos realizáveis para cada um. Os melhores tinham direito ao pódio, neste caso os atletas envolvidos na prova masculina. Paulo Gomes, o vencedor, Delfim Conceição, o segundo classificado, atletas respectivamente da Confor Limpa e do Joano, e depois Joaquim Rocha a conseguir guindar-se à terceira posição, juntamente com aqueles dois importantes nomes do meio-fundo português. Delfim Conceição e Joaquim Rocha, os 3 primeiros classificados da Açoriana. Magalhães Santos, representante da Açoriana Seguros, que patrocinou a meia maratona, que está presente também na maratona. A importância de uma empresa apoiar e patrocinar estes eventos desportivos, nomeadamente o atletismo e esta maratona e meia maratona. Pois é, acho que é muito importante para a Açoriana estar presente nestes eventos. A Açoriana é uma empresa de pessoas e para as pessoas que tem vindo há alguns anos a esta parte a apoiar o desporto e principalmente as atividades amadoras. Quero aproveitar esta oportunidade também para congratular-me com toda a organização destas provas, que tenham decorrido da melhor forma e de facto a prova disso é que nada nos tem acontecido em termos de ocorrência de sinistros, que demonstra a preocupação que a direção tem tido na prevenção e na segurança destes eventos. Parabéns para toda a organização e parabéns para todos os patrocinadores. É importante que mais patrocinadores se juntem a estes eventos, porque só assim é possível à cidade do Porto organizar estas iniciativas. Na frente da maratona no Cais de Gaia, os atletas continuavam a desenrolar a prova tal como se tinha vindo, tornando previsível nos quilómetros antecedentes. Aqui também um momento em que outro dos atletas que estava no grupo da frente começa a perder contacto com os da liderança, os mais fortes, Thomas Kipkosgei, atleta keniano, não conseguir de todo ainda seguir Lawrence Saina, que continuava a forcejar na frente. Ele que tinha sido contratado para esta competição mais na perspectiva de ser uma lebre e de facto verificou-se ser uma verdadeira lebre de luxo. Na Avenida Diogo Leite tínhamos a passagem aos 25 km, 1 hora 17 minutos e 43 para os homens da liderança. E com Mark Saina na frente como lebre convidada para esse trabalho, na verdade começava a acreditar-se que poderia acontecer aqui um facto que, não sendo completamente inédito, é relativamente raro no atletismo, a hipótese de uma lebre vir a ganhar a competição. Na verdade, este grupo de kenianos, portanto, tinham como principais favoritos Joseph Nguruni e Kipkorir Shaguni. Realmente Lawrence Saina era realmente uma das lebres contratadas e veio a verificar-se que efetivamente foi a agradável surpresa desta Maratona do Porto. Esta Maratona do Porto foi realmente preparada ao pormenor, no sentido de obtermos uma marca na casa das 2:10 e obviamente que este grupo vinha totalmente preparado e treinado e automatizado para efetivar essa marca. Realmente a surpresa foi a lebre, que foi realmente a surpresa das surpresas. Lawrence Saina, de facto, a conseguir uma surpreendente segunda metade de prova, ele que não quebrou minimamente
quando poderia vir a suceder com lógica esse facto após ter liderado durante mais de metade da competição, isto quando voltamos entretanto à frente da prova feminina. Aureliana Edmundo comandando, neste momento já afirmando-se como uma clara e possível vencedora feminina. Aqui na Ponta do Freixo temos um plano da parte da prova em que o percurso é de novo invertido na direção da Ribeira e depois de novo da Foz. Entretanto, a caminhada para os 30 km acentuava-se, a ocorrer junto à Avenida Gustavo Eiffel e sempre com Lawrence Saina forçando na frente, procurando desgastar os atletas que era suposto apenas guiar para chegarem numa posição vantajosa para esta competição. Notável trabalho desta lebre, que desde 2003 tem participações importantes em maratonas e meias maratonas internacionais. Ele que fora quinto no Mónaco em 2003, em 2004 foi 12º na Maratona de Roma e primeiro na meia maratona do Prato. Digamos que o Saina se tornou um atleta, sobretudo, visível em meias maratonas internacionais, mais ainda que na maratona. No ano de 2005 ele fora quarto em Madrid, sétimo em Milão e ganhara a meia maratona basca de Azpeitia. Este ano, em 2006, havia sido sétimo em Madrid, com uma marca próxima do seu recorde pessoal. Passámos aos 30 km, entretanto, com 1 hora, 33 minutos e 2 segundos, e logo a seguir, Lawrence Saina foi-se embora. Momento crucial da prova, realmente junto ao chamado muro da competição, os 30 km sempre importantes, embora não sejam muitas vezes os momentos decisivos vividos junto a essa passagem de cada prova, mas em termos internacionais é normalmente usuário dizer-se que é um ponto de viragem importante para as maratonas e, de facto, sentiram-no bem os dois perseguidores, Joseph Nguram e Kipkorir Shamgoni. Fizeram boas provas estes dois atletas quenianos, já claramente destacados em relação a Edep Collins, um outro queniano que seguia em quarto lugar, mas acabaram por não conseguir deter a avançada de Lawrence Saina, esse atleta Nandi de 25 anos de idade, que tinha esta passada realmente triunfante, ainda bastante longe da meta. Temos o atleta queniano que viria a proporcionar um tempo final, e já vamos vê-lo mais adiante, de grande classe internacional, colocando a Maratona do Porto, certamente, nas bocas do atletismo internacional, mais a mais, sendo uma prova nova no panorama internacional. Isto quando praticamente todos os países europeus têm maratonas importantes nas suas principais cidades. A Maratona da cidade do Porto ficou a cotar-se como uma das 15 mais rápidas após o resultado aqui conseguido por Lawrence Saina em termos mundiais e em termos europeus ainda mais bem cotada. Mas isso é uma conta que iremos fazer mais para o fim, quando vemos aqui um plano extremamente curioso com Lawrence Saina a conseguir durante a largas centenas de metros bater em velocidade um elétrico, o que leva a uma reação bem curiosa, inclusive da parte da condutora do mesmo transporte público, que não terá ficado nada satisfeita por ver um homem correr mais rápido que o seu próprio transporte. É evidente que não é um transporte destinado a ser extremamente veloz, mas útil nas grandes cidades, como se mantém ainda em algumas das mais importantes de Portugal, e aqui vemos a reação do elétrico, que consegue realmente voltar sobre Lawrence Saina, que vinha fazendo um forcing na frente realmente espetacular. Que o digam, então, os seus dois companheiros Nguram e Shamgoni, também dois homens bastante experientes. Shamgoni era, de resto, o atleta que tinha melhor recorde pessoal antes desta competição, 2 horas, 10 minutos e 44 segundos, uma marca de classe internacional por parte deste também experiente atleta queniano, 2 anos menos jovem que o Lawrence Saina. A verdade, porém, é que nem a categoria evidente, nem a experiência de Shamgoni lhe serviram de grande valia na disputa da primeira posição. Aqui um plano também muito curioso, com o aplauso por parte de pessoas ligadas à organização e a um dos patrocinadores importantes da prova face ao homem da frente. Aqui o homem da frente no que toca ao pelotão português, muito à frente de qualquer outro atleta lusitano nesta competição masculina, mas muito atrasado realmente em relação aos atletas da frente. O atleta português Baltasar Souza, de 37 anos de idade. Veja-se aqui a passagem de Lawrence Saina, que caminhava para os 35 km e para a parte terminal da competição. Aqui não fazia grande dúvida que, salvo qualquer quebra inesperada, este atleta queniano seria o surpreendente vencedor da Maratona do Porto. 1 hora, 47 minutos e 28 segundos para a passagem aos 35 km, já com um avanço claro sobre Joseph Nguram, atleta que conseguiu segurar este segundo lugar que aqui mantinha, depois Kipkorir Shamgoni a ser o terceiro classificado, este tal atleta queniano de 27 anos de idade. Junto à Foz do Douro, no Passeio Alegre, os atletas voltarem agora na direção do Parque da Cidade,
este plano sempre muito famoso da cidade do Porto, e aqui de novo esta imagem muito curiosa de um verde rubro, que são as cores da camisola nacional do Quénia, juntamente com o negro, e também as cores da bandeira nacional portuguesa, mas que aqui premiavam um atleta dos países dominantes no que toca ao fundo mundial. Com o panorama existente em 2006, 45 atletas conseguiram este ano 2 horas e 10 ou melhor, e de facto desses 45 atletas, 27 são quenianos e 37 são africanos, o que deixa bem uma ideia de como estão as coisas em termos do panorama mundial na maratona. De facto, dos 8 atletas não africanos que estão entre os melhores do mundo este ano, há um português, que é o Luís Jesus, há 2 norte-americanos, um japonês, 2 italianos e 2 marroquinos, mas para além dos leste-africanos, e depois o predomínio é por completo por parte dos atletas do leste da África, quenianos e também etíopes e de alguns sul-africanos. Na frente da prova feminina também não havia grandes novidades. A Aureliana Edmundo avançava para um triunfo bastante claro. A atleta da Açoriana Seguros a conquistar aqui a sua primeira vitória numa maratona, uma vitória merecida pelo apego mantido em relação ao treino por parte de uma atleta que trabalha a tempo inteiro, como tantos atletas semi-profissionais que temos em Portugal, e para que o desporto é uma forma agregada de captação de rendimentos, mas não a única que lhes permita a subsistência. Entretanto, Saina avançava para um triunfo definitivo na rotunda do Castelo do Queijo, o atleta a caminho do edifício transparente, e depois de uma pequena inversão na direção do Parque da Cidade, onde se verificava então uma segunda subida para terminar a prova, segunda subida que não seria para o atleta queniano um problema muito particular. 2 horas, 2 minutos e 39 segundos aos 40 km, vemos aqui esse marco já decisivo, 2.195 metros para a meta, e Lawrence Saina um certo vencedor. Também se sabia aqui que o tempo final iria ser realmente muitíssimo bom, e esse era o grande objetivo da organização, que veio a ser de facto cumprido, se calhar até com algum excesso em relação às previsões. Nós tínhamos apostado numa marca entre as 2:11, pelo menos baixar 2:12, 2:10 era realmente um sonho, mas a marca obtida foi realmente não é um milagre, é uma realidade, porque ela está aí, mas foi realmente um grande prémio para a organização, para todo o trabalho que se empenhou, e de alguma forma também para de uma vez por todas colocar a cidade do Porto e Portugal obtendo uma grande maratona a nível internacional. Portugal que de facto bem precisava de um resultado destes para, no panorama internacional, captar também a atenção dos atletas. O que é conseguido, por exemplo, na meia maratona de Lisboa, que tem um grande estatuto internacional, e de facto a obtenção de grandes resultados em Lisboa tem sido decisiva para trazer atletas sempre de renovado valor, preparando-se, é evidente, para as maratonas que vão decorrer na primavera. Aqui um grande resultado na maratona do Porto certamente irá chamar também a atenção dos atletas internacionais para que é possível em Portugal, num percurso como este, e que foi renovado este ano, é certo, conseguir resultados de primeiro plano mundial. E aí está Lawrence Saina na reta da meta, com os joelhos bem altos, o que não deixa de ser impressionante, depois de 42 km de corrida, a terminar com o tempo de 2 horas, 9 minutos e 52 segundos. Nunca ninguém em Portugal tinha corrido em menos de 2:11, nem em menos de 2:10, um resultado que foi efusivamente festejado pela organização, como é lógico. Uma marca que é um recorde pessoal por praticamente 4 minutos para este atleta queniano, um prémio extraordinário para a organização e para o próprio atleta que, como frisámos, sendo uma lebre contratada para ajudar os outros, acabou por se ajudar também a si próprio. Não é um caso absolutamente virgem no que toca aos resultados na maratona, mas é um facto suficientemente raro para ser realçado como um dos aspectos mais interessantes desta maratona da cidade do Porto. Aurora Cunha aqui também nos festejos finais em relação ao êxito que a prova acabou por tornar-se graças a este e outros atletas quenianos, e de facto não só em relação a ele. Aqui vemos o Presidente da Câmara do Porto, Rui Rio, também felicitando a organização pelos resultados, e dizíamos, não foi o único resultado de facto de grande nível que aconteceu aqui, pois o mesmo segundo classificado que se foi mantendo ao longo dos últimos quilómetros, e vemos aqui, José Figueiredo, acabaria por conseguir uma marca praticamente igual à mais rápida de sempre em Portugal antes desta prova. 2 horas 11:57 do polaco Nadolski em Lisboa em 1997, aqui na Gurão, a terminar apenas com mais um segundo, 2 horas 11 minutos e 58 segundos, o tempo para o segundo classificado, também um recorde pessoal. Teve que esperar algum tempo para a chegada do terceiro homem, Kipkorir Shamgwani a ser esse terceiro atleta, 2 horas 15 minutos e 5 segundos,
para este atleta queniano de 27 anos de idade, 5 anos mais jovem que o homem que foi segundo classificado. Edep Collins, atleta de 29 anos, queniano também, acabar em quarto, 2 horas, 15 minutos e 35 segundos. Este claramente desgastado, contraste da sua passada face àquela manifestada por Lawrence Saina, a ser evidente no que toca a este quarto classificado na competição. Mas de desgaste diriam bem as imagens respeitantes a Julius Seurei, o atleta queniano que foi o quinto classificado, que terminou numa posição corpórea verdadeiramente curiosa e invulgar. Tal foi realmente a dificuldade que encontrou para concluir a competição. E aqui temos o Julius Seurei, atleta queniano em grandes dificuldades, parecendo ter recebido um golpe de frio que o deixasse tolhido. Na verdade não foi o facto, a temperatura era amena, mas não demasiado fria na cidade do Porto nesse domingo matinal, e Seurei, mesmo assim, a conseguir acabar com 2 horas, 16 minutos e 11 segundos, um tempo longe de ser ridículo, na quinta posição, mas terminando, de facto, numa posição absolutamente invulgar, mesmo para um fundista de longas distâncias. Os quenianos ainda teriam o sexto classificado, Thomas Kipchoge, a ser esse sexto homem, mas já muito longe do quinto, 2 horas, 21 minutos e 55 segundos para este queniano também acabar em passo realmente de jogging, portanto uma imagem bem diferente em relação aos primeiros classificados. Baltazar Souza seria, logicamente, e como foi sendo durante toda a prova, o melhor atleta português. O homem da açoriana viria a concluir no 7º lugar, conquistando o seu objetivo para a competição, sabendo que os quenianos seriam intocáveis. Entretanto, Chamboni, mesmo após um 3º lugar com uma boa marca, acabaria por ser retirado em maca. O desgaste nas maratonas já se sabe, toca a todos, mesmo aos melhores, e isso tem sido sempre visível nas principais provas internacionais. Nunca ninguém está coberto de um menos bom resultado numa prova onde a elite mundial é extremamente volátil, embora seja extremamente densa também. Densa não é certo atualmente em termos de fundistas portugueses. Baltazar Souza lá foi concluindo como pôde na posição 7, com um tempo final que bateu as 2 horas e 30 minutos. 2 horas, 29 minutos e 35 segundos para o 7º classificado na competição e o melhor atleta português. Atrás de Baltazar Souza, Carlos Brito era o segundo português, o atleta da Casa do Povo de Voga, 41 anos de idade, a acabar com 2 horas, 37 minutos e 3 segundos, mas também muito distante de Baltazar Souza. José Ferreira, entretanto, do GDR Juventude, a ser o 9º classificado e 3º português. José Santos viria a seguir, seria o 10º classificado e 4º português na Maratona do Porto. No lado feminino, a Arliana Edmundo completava a prova na posição que manteve durante praticamente toda a competição, durante parte dela acompanhada, depois escapando-se para concluir com 2 horas, 57 minutos e 35 segundos. A atleta da açoriana Seguros a ser a 41ª no conjunto da competição entre homens e mulheres, mas claramente a primeira no lado feminino e a única abaixo de 3 horas nesta competição. Natália Pinho, que acompanhou a Aureliana durante parte da prova, seria depois descolada na fase terminal da competição. A atleta que também representou a açoriana Seguros seria a 2ª classificada, com 3 horas e 54 segundos. Temos Natália Pinho preparada para concluir, também outra veterana, acima de 40 anos de idade, mas fazendo aqui uma boa competição nas ruas do Porto. O 3º lugar caberia a Ana Gomes, atleta do Pasteleira. 3º lugar absoluto no lado feminino, 3 horas, 2 minutos e 17 segundos para uma posição na classificação global que lhe deu o 58º lugar. O que, diga-se de passagem, para atletas do setor feminino, não deixa de representar uma classificação bem honrosa no conjunto de todos os que terminaram a prova da maratona. Ana Gomes na meta, 3º lugar consumado para a atleta do Pasteleira. Susana Simões, do Porto Runner, seria a 4ª classificada, atleta que representou o clube que mais atletas inscreveu entre homens e mulheres em todo o evento, 152 atletas no total. Aplausos no final para os participantes nesta prova da maratona, que teve realmente em Lawrence Saina a grande figura, mas como se costuma dizer, em cada maratona, todos os que acabam são vencedores. Como bem sabe Aurora Cunha, ela que foi uma das grandes maratonistas de classe mundial que Portugal teve num passado recente. Dr. Rui Rio, Presidente da Câmara Municipal do Porto, está concluída mais uma maratona cidade do Porto, mais uma vez milhares de pessoas, mas não só, tivemos mais do que isso. A Maratona do Porto está-se a afirmar, não é? Este ano era fundamental para o futuro.
o facto de ser conseguido uma marca como esta que se conseguiu, naturalmente firmou em definitiva a Maratona do Porto e, portanto, a partir de agora, a Maratona do Porto vai ganhar uma dimensão que se calhar não estávamos à espera que pudesse ganhar tão rapidamente como ganhou. Portanto, acho que foi uma edição fantástica esta 2006. Poder-se-á falar de uma maior responsabilidade, se bem que ela no fundo já existe desde o início. Maior projeção, maior participação, maior visibilidade, tudo maior. Satisfeito também pelas milhares de pessoas que saíram à rua? Naturalmente, e imagina, se calhar para o ano fazemos meia hora mais tarde, ainda temos mais pessoas, porque estamos a tratar, é um domingo e portanto as pessoas saem mais tarde de casa. Portanto está aqui um potencial crescimento a partir de agora que nós não podemos desprezar e temos de apostar nisso. Tudo tem um antes e tudo tem um fim, e no caso da maratona, a parte final a ser precioso o apoio da Cruz Vermelha Portuguesa, que de facto ajudou a massajar e recuperar os atletas que participaram na competição, um aspecto fundamental no que toca a qualquer desporto e também à corrida de fundo em particular. Depois a animação final, que antecedeu a entrega das medalhas aos atletas mais bem colocados nas duas vertentes principais da competição. Do lado feminino, Aureliana Edmundo, a vencedora, 2 horas 57:35, o seu tempo final. Depois Natália Pinho, segunda classificada, 3 horas 00:54. Ana Gomes, terceira, 3 horas 02:17. Aureliana Edmundo, parabéns, em primeiro, foi a melhor classificada em feminino e também portuguesa na maratona. Como é que se sentiu? Senti-me muito bem, assim, tive dificuldade a partir dos 30 km, comecei a sentir muita dificuldade porque não estou preparada para a maratona. Tenho feito meias, mas ano passado optei à última hora por fazer a maratona, gostei e este ano achei que também havia de ir outra vez, não preparada, mas tentar fazer um bom lugar, não é? Que eu gosto de distâncias longas e optei por fazer aqui no Porto porque conheço o circuito e conheço as ruas, não é? E gostei. No lado masculino, o grande vencedor e grande figura que se espera que lance definitivamente a prova na órbita internacional e nacional, Lawrence Saina do Quénia, 2 horas 9:52, um novo recorde do solo português por larga margem, quase 2 minutos, melhor que qualquer tempo jamais feito em Portugal. Joseph Nguram, caniano, segundo, 2 horas 11:58. O Quénia, como em tantas maratonas mundiais, a concluir o pódio por completo com Kipchoge Shamgoni em terceiro, 2 horas 15 minutos e 5 segundos. Receberam sim os seus troféus. Jorge Teixeira, pode-se considerar o saldo amplamente positivo esta iniciativa? Sim, porque a marca registada 2 horas 9 minutos e 52 segundos faz com que realmente nós creemos que esta é definitivamente uma maratona de nível mundial. Tenho a certeza absoluta de que ao terceiro ano não haverão muitas maratonas no mundo a conseguirem realmente este registro. Isto faz com que também o percurso, como principal aquisição deste ano, para além da valia dos atletas, significa que pode ter um valor enormemente acrescentado no que diz respeito à valia da maratona, até porque a beleza do percurso, o seu traçado é espetacular, os estrangeiros que estiveram aqui a correr e não só, levam daqui enfim, nos seus olhos, na sua memória, uma excelente maratona, o tempo ajudou e a nível mais competitivo, a nível internacional, sim, agora sim, 2 horas 9:52 é sinónimo de respeito por parte de todo o mundo, por parte de todos os organizadores e de alguma forma também é a maior responsabilidade que nós temos, cada vez mais, mas para ela nós não temos medo e vamos em frente e, portanto, por que não dizer, tornar aqui o Porto como a capital das maratonas em Portugal. Estiveram aqui mais de 6.000 pessoas, 3 anos, é uma maratona ainda muito nova, mas que com esta vitalidade, sinceramente, não sei de onde ela vai parar, mas também não tenho medo, porque somos homens de desafios e eu persegui este desafio, eu persegui esta marca e consegui, portanto, a partir de agora, obviamente que a Maratona do Porto já vai ser, aos olhos de muita gente, nomeadamente dos atletas portugueses, a quem lanço daqui repto, para apostarem no Porto, o Porto cidade, o Porto capital, neste momento, como eu quero fazer, capital das maratonas em Portugal, apostarem no Porto porque vale a pena. Façam deste percurso uma referência para a vossa qualificação a nível mundial.